O número de mortes por atropelamento aumenta em todo o país e em Rio Claro a situação não é diferente. Flagrantes acontecem o tempo todo em qualquer ponto da cidade, independente de sinalização. E esses dados fazem parte de um problema cada vez mais frequente, os acidentes de trânsito, principal causa de morte entre os jovens. Ao vivo hoje tem quadro que tira sua dúvida sobre a Previdência. Participe! E hoje no Rio Claro Notícias, a primeira reportagem de uma série especial sobre a luta contra as drogas. Hoje, depoimentos de como tudo começou e fugiu ao controle. O Rio Claro Notícias começa agora. Boa tarde. Nós começamos o Rio Claro Notícias falando sobre o número de mortes por atropelamento, que cresceu no estado de São Paulo. E os índices chamam a atenção da Organização Mundial de Saúde, que todos os anos promove uma semana de conscientização. O tema deste ano é Reduza a Velocidade. Nas ruas em Rio Claro, foi possível ver o quanto pedestres e veículos dividem espaço em meio à sinalização do que é certo fazer. Não é por falta de sinalização e nem por espaço. A faixa de pedestre está ali para todos, mas o problema é que muita gente ainda se arrisca e atravessa em qualquer ponto da rua. Nos primeiros 3 meses deste ano, o número de mortes por atropelamentos no estado de São Paulo aumentou. Foram 54 casos a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 329 mortes, um aumento de cerca de 16%. Os motoristas também têm que respeitar essa velocidade e os pedestres, em contrapartida, também têm que obedecer à legislação, tem que atravessar na faixa de segurança, tem que andar atento. Hoje nós temos aí o celular que colabora consideravelmente, não só para o motorista, né, quando ele está dirigindo, manuseando o celular, mas também o pedestre. Quando ele andando, ele manuseia o celular, vai ouvindo a música pelo foninho e não presta atenção nos elementos da via e que pode colaborar para o atropelamento. Em poucos minutos, conseguimos flagrar pedestres e carros desrespeitando a sinalização, o que exemplifica a culpa de todos que estão no trânsito. Um pouquinho de cada um já ajuda muito, né? O número e as situações presenciadas apontam um comportamento egoísta do brasileiro, que usa todo o recurso para segurar seu espaço. Este é o principal desafio para os especialistas. Depois do fato, só sobra dividir a culpa. A característica do trânsito de Rio Claro é diferente dos demais municípios. Por quê? Ruas com quarteirões curtos e ruas estreitas, com uma proporção de veículo para pedestre. Quando a gente fala veículo, é veículo 4 rodas e 2 bicicletas ou motocicletas, em proporção de 1 para 1. Então isso causa uma preocupação, nos traz uma preocupação muito grande, objetivando aí não colaborar para o aumento desses números. Não é só no centro que as pessoas precisam estar atentas. Dona Maria das Graças conta que onde mora, o desrespeito é constante. Depois da ponte do Inocop, eu caminho cedo, né? Eu saio umas 5h30 de casa, fazer aquela tragédia de caminhada. E os pessoal de moto, de carro, eles passam com sinal vermelho que não é para eles passar. Aquilo é o maior perigo. O secretário de Mobilidade Urbana sabe da gravidade desses números e corre atrás de fatores que favoreçam para que esse dado não suba na cidade. Sinalizando os locais, pintando as faixas de segurança, orientando as pessoas que porventura adotem uma postura errada junto ao trânsito. Bom, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do trânsito, essa violência toda. Comigo o Alexandre Marques, ele que é instrutor de trânsito aqui em Rio Claro. Alexandre, em primeiro lugar, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão Maio Amarelo. É um mês trazido, né, nesta cor, são vários durante o ano. E justamente maio é o mês de conscientização para a questão da segurança no trânsito. E o que falta? Dá para a gente qualificar o que falta ainda no motorista brasileiro? Porque são números assustadores, Alexandre. Na verdade, esse projeto da ONU é a década pela redução de mortes e acidentes violentos no trânsito. Ela começou em 2011 e vai até 2020. Essa campanha da ONU revela que, na verdade, o problema do trânsito não é brasileiro, ele é mundial. No mundo inteiro a gente tem problema com o trânsito. O que vem acontecendo com o Brasil é um pouco de má formação do condutor, na verdade.
Não uma formação no sentido técnico e prático, mas de respeito às leis. Não saber dirigir, né, a máquina em si. Ele não respeita as leis de trânsito, porque as leis são severas. As punições hoje no Brasil, a gente tem uma multa de trânsito que pode chegar a R$3.000, não é um valor pequeno. Não. Mas mesmo assim as pessoas desrespeitam as leis de trânsito de uma maneira assim, muito tranquila, em relação à velocidade, em relação à preferência, em relação à faixa de pedestres. Alguns exemplos são pontuais na nossa cidade. Na Rua 3, por exemplo, em frente ao Branco Itaú, a gente tem uma faixa de pedestres que durante um bom tempo houve a presença de guardas municipais ali tomando conta daquela faixa. Chegou um momento em que a presença do guarda municipal passou a ser desnecessária, porque as pessoas passaram a respeitar todos os pedestres que passavam por ali. Automaticamente. Exatamente pela pressão, colocada pressão aqui no sentido de fiscalização da guarda municipal durante um bom tempo, tornou-se um hábito para o motorista respeitar aquela faixa, o que não acontece em outras. Às vezes, na mesma região, você tem uma outra faixa de pedestre em que não é respeitada pelo condutor, simplesmente pelo sentimento de impunidade, de achar que não vai ser punido simplesmente por não respeitar uma faixa de pedestre. O Alexandre tocou num ponto que eu acho que é primordial nessa questão do que é rigor e depois vira cultural. Né? Essa questão, que o exemplo do capacete. Na época em que, há muitos anos atrás, aí se tirava a carta de motorista, de motocicleta, não precisava usar o capacete, e aí uma geração teve que se adaptar. Mas hoje isso não entra nem na contestação mais, mas tem que usar capacete, já é automático. Você acha que essa questão do rigor da lei ser mais forte, ser mais intensivo ali, torna a coisa cultural ao longo do tempo, e aí os números vão mudar? Eu acredito que sim. Essa história do capacete começa lá no comecinho dos anos 80, e até o comecinho dos anos 80, não só o capacete, mas o cinto de segurança também não era obrigatório. E hoje você tem uma conscientização muito grande das pessoas. Por quê? Porque durante um bom período de tempo, a fiscalização foi muito intensa nesses dois quesitos. A pessoa andando sem cinto de segurança, ela tinha certeza que ia ser autuada, a mesma coisa acontecendo com o capacete. E hoje não se questiona, que nem você disse, realmente não tem mais esse questionamento. Preciso usar o cinto? Preciso usar o capacete? Eu não tenho mais isso, porque eu já tenho certeza que é necessário. Porque se eu não usar, serei autuado. E a falta da presença, dessa certeza da punição, torna o condutor um pouco desleixado em relação ao cumprimento das normas. Para a gente encerrar, Alexandre, essa participação, a gente falou sobre a questão da multa. Você citou a multa de R$3.000, que, se eu não me engano, é por embriaguez ao volante. Uma hoje, delas né? A outra também, acho que passar na faixa dupla. Ultrapassagem perigosa. Perigosa. Mas você acha que faltaria, talvez, uma punição mais severa criminal a partir do momento em que o motorista, numa circunstância dessa, tira a vida de uma outra pessoa que não estava errada? Não sei aquele acidente culposo, no qual ainda se entende uma situação que ele assumiu o risco de matar alguém que não estava errado. Um pouco dessa situação, ela acontece por falta de conhecimento até do próprio condutor. O próprio condutor não sabe qual é a consequência de sofrer um acidente nessas condições. Não aqui dizendo que a punição é severa ou é leve, não quero entrar no mérito do peso da punição, mas se a gente pensar que uma pessoa que sofre um acidente desse e provoca a morte de alguém, essa pessoa pode sofrer uma punição de inabilitação para dirigir, que é a cassação do direito de dirigir. Que por si só, para o motorista profissional, por exemplo, alguém que trabalha como vendedor ou que vive do trânsito como motorista de caminhão, seria uma punição extremamente severa. Ele perder o direito de dirigir durante um período relativamente longo, de 4 ou 5 anos, e depois desse período ter que ser reabilitado, passar por um novo processo de habilitação e começar de novo lá como motorista amador, trocando de categoria de B para C, para D, até chegar de novo na categoria dele. Então, as punições talvez não sejam severas no sentido de reclusão, de manter essa pessoa isolada socialmente, presa, mas ela é uma punição muito severa para quem dirige, para quem depende da habilitação. Então, a própria falta de conhecimento do condutor em relação a esse tipo de punição causa nele o sentimento de que, porque a pessoa não vai presa, a punição não é severa. Beleza. Bom, legal as informações aqui do Alexandre. Muito obrigado pela sua participação. Esse papo iria muito mais longe, com certeza, mas a gente terá outras oportunidades para explorar melhor essa situação do trânsito aqui no Brasil. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez. Bom, falando em trânsito, olha, a Avenida dos Estudantes, importante via aqui de Rio Claro, que dá acesso a pelo menos 4 bairros na região norte da cidade, está ganhando um novo reforço para a segurança dos pedestres.
A obra atende uma antiga reivindicação dos moradores e trabalhadores da região que aguardavam há mais de 10 anos pelo serviço. A via tem um tráfego intenso de veículos e, para os pedestres, a obra no acostamento facilita o acesso às empresas e condomínios da região. O calçamento será feito em aproximadamente 270 metros de comprimento. A passagem terá 2,5 metros de largura e será concluída nos próximos dias. Está procurando emprego? Tem vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Confira. Almoxarife, atendente balconista, auxiliar de limpeza, eletricista de manutenção de linhas elétricas, inspetor de tráfego rodoviário, motorista de caminhão guincho leve e mãe substituta. O pátio fica na Avenida 3, número 536, no centro. Interessados têm que levar RG, CPF e carteira de trabalho com o número do PIS ativo. Olha, Rio Claro registrou agora pela manhã mais um homicídio. Foi na região do Jardim Novo 2. Nossa equipe de reportagem está por lá e a Janaína Moro mandou para a gente as primeiras informações. O crime aconteceu aqui na Rua 4 do Jardim Novo 2. A vítima, o Weber do Nascimento, de 35 anos, estava passando aqui pela calçada quando foi surpreendido. Um carro com 2 indivíduos teria passado pelo local e um deles efetuado pelo menos 5 disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida a poucos metros de sua residência. O Weber passava por esse local todos os dias com o filho e hoje estava sozinho. Nós continuamos aqui no local acompanhando o trabalho da polícia e aguardando a perícia. Ok, obrigado, Janaína, pelas informações. A seguir, vamos falar sobre previdência. Ao vivo, nosso especialista responde a sua dúvida. Ligue, participe, 2111 7000. E ainda estudante tem dificuldade para pagar meia entrada em cinema aqui na cidade e reclama. Já, já. De volta com o Rio Claro Notícias, agora é hora de falar de previdência. Comigo o Matheus Heller, ele que é analista previdenciário, para a gente tirar as dúvidas por aqui. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Paulo, graças a Deus. Tudo jóia. Vamos lá, tem umas dúvidas já que chegaram para a nossa equipe aqui. Irisvaldo do Cervezal tem 56 anos de vida e 35 de contribuição. Quer saber se ele já pode aposentar. A pergunta dele é muito boa, Paulo, porque muitas pessoas queriam estar nessa situação, mas não estão. São pessoas que já têm 35 anos de contribuição, já têm a idade mínima para se aposentar. Nesse caso, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Interessante dizer, Paulo, que muitas pessoas pensam que necessita de uma idade mínima para se aposentar. Isso não é verdade. Todo homem que já tem 35 anos pode se aposentar e toda mulher que já tem 30 anos também pode se aposentar. O valor da aposentadoria é integral. E respondendo aqui a pergunta do nosso telespectador, ele está numa situação muito confortável, porque já tem os 35 anos, mesmo havendo uma mudança na lei, que tudo indica que ocorrerá, aumentando um tempo mínimo e também uma idade para 65 anos, o nosso telespectador não será atingido por essa mudança, porque ele já tem os seus 35 anos. Ednilson, Jardim Inocope. Como fica quem está para se aposentar por idade, 59 anos e 15 de contribuição? Muito bem. Paulo, essa é uma situação muito mais delicada. Mais complicada, né? Muito mais complicada por quê? Hoje, todo homem e toda mulher se aposenta com um tempo que varia de 5 a 15 anos. Então, uma senhora que hoje tem 85 anos, 80 e poucos anos de idade, e começou a pagar o INSS antes de 91, com 5, 6, 7 anos de contribuição, ela irá se aposentar. E hoje, uma senhora que tenha 60 anos de idade, ou um homem que tenha 65 anos de idade e que tenha contribuído ao INSS por pelo menos 15 anos de contribuição, ele pode se aposentar. Mas o governo, Paulo, vai mudar essas regras. Ele aumentará a idade para a mulher, para os homens manterá 65 anos. A ideia inicial do projeto era aumentar também a idade para as mulheres para 65 anos. Mas o relator do projeto diminuiu. Hoje, as mulheres se aposentam aos 60 anos e os homens aos 65 anos. Se for aprovada essa reforma, os homens continuarão se aposentando com 65 anos e as mulheres dos 60 anos
pularão para os 62 anos de idade. Mas o mais grave nisso, Paulo, não é somente a idade, mas sim o tempo de contribuição. Porque, como eu já disse aqui hoje, o tempo de contribuição antes da mudança é de 5 a 15 anos. Após a mudança, o tempo de contribuição mínimo necessário será de 25 anos de contribuição. Então, nós não somente aumentamos a idade para a mulher de 60 para 62 anos, como também aumentamos o tempo de contribuição para poder se aposentar, que hoje são 15 anos para 25. Essa é uma questão importante, até porque, Matheus, se eu não me engano, tem gente que trabalha muito informalmente. Então, a idade vai chegar. Mas o tempo de contribuição, de repente, quem contribuiu um tempo e depois parou, agora vai retomar, esse sim vai demorar demais para chegar, né? Com certeza. Perfeito, perfeito. Vamos lá, Maria do São Miguel recebe auxílio doença há 2 anos e 4 meses. Quer saber se tem direito à aposentadoria por invalidez. Ela faz um parênteses aqui, que é a doença crônica leucemia. Perfeito. Paulo, sem dúvida alguma que tem direito sim a aposentar por invalidez. Existem 2 benefícios por incapacidade. O auxílio doença, que ele é concedido por um tempo determinado. Então a pessoa, um exemplo, quebrou uma perna, tem que ficar afastada 4 meses. Ela vai receber o auxílio doença. Mas, no caso da nossa telespectadora, ela possui uma doença crônica, uma doença irreversível, não tem mais cura. A sua incapacidade para o trabalho, ela é permanente, ela não é temporária. Qualquer doença, isso é interessante deixar muito claro, que muitas pessoas perguntam, mas tem alguma doença específica que dá direito à aposentadoria por invalidez? Não existe. Qualquer doença, Paulo, dá direito a aposentar por invalidez. O que tem que ser verificado é se a doença é crônica, se a doença é irreversível, possibilitando-se uma cura. Se a doença for irreversível, a pessoa nunca mais terá condições de trabalhar e, nesse caso, o benefício a ser concedido não é o auxílio doença, mas sim a aposentadoria por invalidez. Vamos encerrar aqui, está chegando bastante coisa. Peço desculpas quem a gente não conseguir ler nesta semana que vem a gente lê. Heraldo do Cidade Jardim, paga INSS desde os 17 anos, tem 49, me ajuda na conta aí. Já foi no INSS e disseram que faltavam 7 anos com esta mudança. Como fica? Paulo, se ele paga desde os 17, provavelmente ele tem aí 32 anos de contribuição, se ele pagou ininterruptamente. O Paulo já disse aqui, foi muito feliz em dizer, muitas vezes a pessoa trabalha de forma informal e esse tempo acaba não computando para fins de aposentadoria. Mas se ele tem de forma corrida, todo esse tempo, hoje ele teria 32 anos de contribuição. E a situação desse nosso telespectador não é agradável, porque daqui 3 anos ele se aposentaria. E se vier a mudança da Previdência Social, ele irá se aposentar não daqui 3 anos, ele está com 47 anos, mas somente quando completar 65 anos. Isso quer dizer que daqui 3 anos, se não houver mudança, ele se aposenta. Se houver uma mudança, será daqui 18 anos de contribuição. Uma injustiça. Mesmo ele batendo aí os 35 anos de contribuição, supondo que seja sem interrupção. Ele já tem 32. Sim, ele tem 32 hoje. Para que ele não sofra com a mudança, ele tem que ter 35 anos antes da mudança. Caramba. Vamos o pessoal poder torcer para o pessoal enrolar um pouquinho mais lá, viu, Heraldo? Matheus, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Rio Claro Notícias. Valeu. Vamos ver como é que fica o tempo hoje aqui em Rio Claro e também na região? Mais uma vez, o dia começou com sol fraco, escondido ali, entre muitas nuvens. O dia fica aberto em vários momentos, mas sem aquele calor que fez na semana passada. Esta área aqui do mapa mostra o deslocamento da massa de ar que movimenta as nuvens pela região. Estas imagens são de Rio Claro, agora há pouco. À tarde, a máxima chega aos 25 graus. A mínima fica nos 16. A tendência é praticamente a mesma em outras cidades da região. Em Piracicaba, por exemplo, a máxima fica em 26 e a mínima cai para os 17 graus. Já em Tirapina, tempo mais fresco, com máxima de 24 e mínima de 14 graus. Olha, o pagamento de meia entrada para os estudantes é lei e é uma coisa que já está prevista e usual há muito tempo. Porém, aqui em Rio Claro, o estudante teve uma dificuldade para pagar a meia entrada no cinema. E aí veio a reclamação.
Como incentivo à cultura, a carteirinha de estudante que dá direito à meia entrada tem facilitado o acesso a shows, teatros e cinemas. Mas em Rio Claro, algumas pessoas têm enfrentado dificuldades em usufruir deste direito apresentando apenas o documento da instituição. A situação foi registrada no cinema do Shopping Rio Claro. Nossa produtora tentou comprar o ingresso com pagamento de meia entrada. Ela é estudante universitária e gravou o atendimento. 28 3D? Meu é carteirinha de estudante. A carteirinha é mais válida aqui, tá? Mas por quê? Uma daquela ou a que sabe dessa matrícula. Mas por quê? Porque as carteirinhas elas estão padronizadas agora. Ah, mas em outros shoppings aceitam? É que nem todos os lugares estão adquirindo a lei. São alguns e ainda, provavelmente daqui uns dias. Não aceita mais estudante? Não aceita, só que tem que ser aquela ou a declaração da escola. Da faculdade não aceita mais? Nossa, moça. Tem que fazer uma nova carteirinha. Essa carteirinha custa R$30. Ela mostrou o endereço do site, custa R$30. Daí você tem que pagar mais o frete. Eu achei um absurdo, porque uma semana antes de ir no shopping de Rio Claro, eu fui ao shopping de Limeira. Passei tranquilamente com a carteirinha. Não ouvi falar dessa carteirinha de estudante que tem que ser feita. Nossa reportagem entrou em contato com a empresa responsável pelo serviço. Em nota, a informação é que só são aceitos os documentos padronizados pela UNE, UBS e a ANPG, o que estaria previsto na nova Lei da Meia Entrada, ação que esse especialista em direito do consumidor considera equivocada. A OAB entende que a pessoa tem sim direito com a carteirinha estudantil da escola dela. A gente tem que entender que esse decreto e essa lei que eu mencionei, um que instituiu o Estatuto da Juventude e a outra que regulamentou o Estatuto da Juventude, dizem que preferencialmente haverá a apresentação da SEI, que é essa carteirinha de identificação única, tá ok? Mas ela não fala exclusivamente. E se a exigência persistir, Ingrid acredita não ter outro caminho. Ou procurar um outro shopping, um outro cinema na região, ou então, não tem como, né? Daí teria que fazer a carteirinha, como frequento bastante cinema, tem que fazer a carteirinha, pagar R$30, que eu acho um absurdo, para fazer as carteirinhas. Detalhe, né? R$30, a carteirinha tem validade de 1 ano. Então é bem complicado. Estamos em contato com a assessoria de imprensa do shopping. Obviamente, o shopping não deve poder interferir nas políticas das lojas e o cinema funciona como uma loja, mas mesmo assim nós entramos em contato para saber o posicionamento da empresa, mas até o momento não tivemos nenhum tipo de retorno. Depois do intervalo, a primeira reportagem especial da série sobre a dependência química. Vamos começar contando 3 casos, 3 pessoas que entraram nesse problema e agora conseguiram a superação. Os detalhes já, depois do intervalo. No último mês, o Brasil registrou alguns indicadores que apontam para a tal luz no fim do túnel na economia. O Produto Interno Bruto do trimestre e o resultado das vendas do Dia das Mães. Será que nas ruas a população está sentindo o efeito destes números? A nível da economia nacional, a prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, divulgado pelo Banco Central, subiu 1,1% no primeiro trimestre e indica fim da recessão. Mais perto do dia a dia, o reflexo disso pode ser sentido nas vendas do Dia das Mães, que voltaram a subir após 2 anos de queda. Segundo a Serasa Experience, esse aumento foi de 2%. Será que estes números, apesar de modestos, geram alguma perspectiva diferente na população, a maior afetada pela crise? Se melhorasse, sim, né? Por menor que seja a melhora, sempre é bom. Mas, infelizmente, não achei nada. A expectativa é de melhora, né? Vamos ver esse governo aí, que eles podem estar fazendo para estar melhorando, né? Você sentiu alguma diferença no seu bolso e nas suas atitudes? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda tá devagar ainda, né? Tá capaz de estar melhorando aí mais pro ano que vem, né? Eu acho que já deu uma melhorada boa, né? Porque o jeito que tá bem feio, né? O comércio já deu uma reagida, né? Já deu uma... né? Então eu acho que daqui para frente só tem que melhorar, torcer, né? Essa economia, a reeleição do Brasil, aí falar para você, tá um caos total, cara. Isso aí, se não der uma melhorada nisso aí, não der um negócio bacana aí,
o Brasil vai para baixo. Não vi nada de melhora até agora. Eu tenho certeza que a maior parte dos brasileiros nossos aqui não viu melhor nenhuma até agora. E para o senhor especificamente? Pior, do mesmo jeito. Do mesmo jeito para pior. É, para sentir melhor aí vai demorar um pouquinho. Agora a gente vai encerrar o jornal com uma reportagem especial, a primeira de uma série de 3, que fala sobre o uso de drogas, a dependência química. São 3 histórias contadas em partes, para você sentir e entender o drama de quem luta para se livrar deste problema tão sério e tão comum no nosso dia a dia. O meu talento dentro da dança foi um talento meio que precoce. Então, assim, eu já tinha uma certa noção da dificuldade que seria isso, até mesmo por eu morar em Rio Claro, né? A realidade da dança em Rio Claro e dentro da realidade que eu via de São Paulo por vídeo, pela TV, ou mesmo fora do país, era muito diferente. Então, eu já sabia que eu teria certas dificuldades, sim. Não só pelo preconceito, mas por situação financeira. Sonho que parecia distante, passo a passo foi alcançado. Aos 18 anos, já trabalhava como bailarino profissional. Foi na capital que veio a realização e a decadência. Antes de eu ir para São Paulo, eu era uma pessoa extremamente careta, assim, né? Até o envolvimento com o álcool era muito pouco e eu tinha um certo preconceito. Falava para mim, fumo maconha, eu já perdi a amizade na hora. A gente foi para uma balada, uma danceteria, vamos dizer assim, e eu fiquei muito bêbado. E daí um amigo meu falou assim, não, vamos pro banheiro, eu vou te dar uma coisa que vai te melhorar rápido. Os dias de ventos calmos chegavam ao fim. No caso seria a cocaína, né? Começou a fazer as carreiras no balcão, eu acabei indo. Daí foi onde eu descobri, né? Aí já comecei a trazer para dentro do meu trabalho, né? Neste caminho, viu que não estava sozinho. A entrada para o crack veio de um convite do irmão, usuário desde os 17 anos. E ele um dia me desafiou, né? Então usa para ver como você fica também e tal. Só que como eu usava cocaína, não me deu o mesmo efeito. Até um dia que eu não tinha cocaína e eu resolvi experimentar o crack são. A dependência química é uma doença, precisa de tratamento. Não tem cura, mas tem como ser tratado, tem a recuperação, tem a manutenção. De verdade, eu conheci o tráfico de droga muito cedo na minha vida, então eu não tive adolescência. Com 14 anos de idade, eu conheci a maconha, meu pai já fazia parte desse mundo, então eu não tive uma infância assim feliz. É uma escravidão, misericórdia, não tem nem como falar, né? Você não vive, você vegeta. A sociedade fecha as portas e dentro de casa também a gente não consegue se relacionar com a família porque é a gente que se afasta, né? E a droga vai, abraça a gente e não tem saída, a não ser Jesus Cristo. São várias coisas, né? Mas quando adolescente, com certeza são as amizades, a maior influência. E quando a família já é vulnerável, mora num bairro vulnerável, tudo isso reforça. Cresci num ambiente de bebida, né? Que meu pai bebia, meus tios todos bebiam. E a gente tinha uma escolha de beber ou não. Igual a gente teve uma passagem aqui e falou muito disso. Eu podia ter escolhido não ter bebido, mas eu escolhi a da bebida. Começava no golinho, isso mesmo, eu não tinha limite, né? Toda a minha família bebia e parava, eu continuava. Eu queria mais e mais e mais. Não era só uma caixa, tinha que ser 2, 3. Eu comecei a perder tudo. Perder a família, perder meu emprego, não acabava nada, não acabei a faculdade, não acabei um curso técnico que eu tinha feito. A vida deles é a busca pela substância. Então eles já acordam pensando como que eu vou conseguir isso. Quando consegue, usa. No meio do uso já começa a pensar como conseguir mais. Então não existe uma rotina. É saudável. Então quando a gente chega e fala assim, olha, você tem hora para acordar. Então é um confronto já para eles.
É isso, não é uma tarefa fácil sair dessa dependência. Essas histórias não acabam por aqui. Amanhã nós continuamos no Rio Claro Notícias com o segundo episódio dessa série especial sobre a dependência química. Eu fico por aqui, 10 horas da noite tem mais notícias e eu volto amanhã, 12h30, contando com você. Até lá.